O erro fatal das frutas sem semente. O mundo inteiro tenta copiar, tenta replicar, tenta hackear o que existe aqui. Mas falha, porque o Brasil não é só solo fértil, é um sistema fechado de inteligência natural. E isso não se exporta fácil. Existe algo acontecendo aqui que não está nos relatórios nem nos discursos bonitos de tecnologia. Algo mais profundo, mais silencioso. Uma engenharia biológica que não depende só de laboratório. Depende de contexto, de equilíbrio, de peças que não funcionam isoladas. E é aqui que começa o primeiro ponto que quase ninguém entende: a castanheira. Você pode plantar uma castanheira onde quiser, pode levar muda, pode regar, pode cuidar, mas sem a abelha certa e sem a orquídea específica da floresta, ela não funciona. Ela cresce, ela fica de pé, mas não produz, vira madeira. O sistema exige o conjunto completo, um ecossistema inteiro operando em sincronia. Sem isso, nada acontece. Agora segura essa ideia, porque enquanto uma parte da natureza exige tudo funcionando junto, outra parte está sendo reprogramada para funcionar sozinha. E é aqui que o jogo muda. O Brasil hoje é um dos maiores centros de pesquisa em frutas sem sementes, um trabalho liderado por instituições como a Embrapa e outros polos científicos. Na superfície parece simples, facilitar o consumo, deixar mais prático, mais acessível. Mas quando você olha com atenção, percebe que não é só isso. As uvas são um exemplo claro. As chamadas variedades BRS surgem como resultado direto desse processo. BRS Vitória, BRS Isis, BRS Núbia, BRS Pérola. Cada uma delas carregando uma característica em comum, não possuem sementes. Antes delas, a uva Aurora já apontava esse caminho. Frutas desenhadas para o consumo imediato, sem interrupções, sem esforço. Agora observa o padrão. A melancia segue o mesmo princípio, versões menores, mais práticas, sem sementes e com nomes curiosos. Ana, Fernanda, nomes humanos atribuídos a algo que foi ajustado para servir ao humano. Coincidência ou sinal de controle? Nos citros, o avanço continua. Pesquisas envolvendo radiação e melhoramento genético, inclusive com apoio de instituições como USP e IAC, começam a gerar laranjas sem caroço. A tangerina Murcott, um híbrido já comum no Brasil, entra nesse cenário. E agora existe um novo objetivo, uma tangerina totalmente brasileira e completamente sem sementes. Percebe a direção? O mamão aparece como um caso interessante. Em alguns momentos ele naturalmente surge sem sementes. Um fenômeno raro, mas o que é raro não fica raro por muito tempo. Ele é estudado, replicado, expandido. Porque quando algo funciona, o sistema absorve. E então chegamos ao piqui, um fruto tradicional do cerrado, conhecido pelos espinhos internos que exigem cuidado, agora adaptado, sem espinhos, sem resistência, mais fácil, mais seguro, mais consumível. Até aqui, tudo parece evolução. E talvez seja. Mas existe um detalhe que cresce em silêncio enquanto tudo isso acontece. Essas frutas são criadas na maior parte por duas vias: melhoramento genético, cruzamentos controlados ou indução partenocárpica. Um processo onde o fruto se desenvolve sem fecundação, sem a necessidade de completar o ciclo natural, sem a origem que sempre definiu o que é um fruto. E aqui o padrão começa a se fechar. Lá no início, a castanheira precisava de tudo: abelha, orquídea, ambiente completo. Sem isso, nada. Agora estamos criando frutos que não precisam de nada disso. Eles nascem prontos, isolados, independentes do processo que sempre sustentou a vida. E é nesse ponto que a pergunta deixa de ser técnica e passa a ser estrutural. Estamos só facilitando o consumo ou estamos mexendo em algo que ainda não entendemos completamente? Porque a semente nunca foi só um detalhe. Ela é continuidade. É código, é o que garante que aquilo não termina ali. Quando você remove a semente, você remove o futuro daquele fruto. Ele existe, mas não continua. E talvez seja isso que passa despercebido. Enquanto tudo fica mais eficiente, mais limpo, mais prático, o ciclo vai sendo encurtado, silenciosamente, sem alarde. Como um sistema perfeitamente ajustado, funcionando sem as peças que um dia foram essenciais. E no meio desse movimento surge um detalhe quase invisível: o cupuaçu sem semente. Uma variação rara, nascida naturalmente no Pará, onde o fruto passa a existir apenas como polpa, chegando a um rendimento de cerca de 60% superior ao padrão tradicional. Sem sementes, sem interrupções. Um fruto grande, que pode ultrapassar 3 quilos, propagado não pela continuidade natural, mas por enxertia. Clonado, replicado, mantido, mas com uma fragilidade silenciosa, a vulnerabilidade à chamada vassoura de bruxa. Uma doença causada por fungos que altera o crescimento da planta, deforma seus ramos e compromete completamente sua produção.
como se o sistema, em algum nível, começasse a rejeitar a própria alteração. E talvez seja aqui que tudo começa a pesar de verdade. Porque a pergunta já não é mais só sobre frutas. Frutas sem semente. Evolução ou o fim silencioso do ciclo natural. Se isso mexeu com você, então você já percebeu que tem algo fora do lugar. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Então clica aí e vem fazer parte do Diga Multi, Diga Amigo. Porque o que vem depois não é confortável, mas é necessário ver. E então, a pergunta final não é simples. Se a natureza sempre funcionou como um ecossistema completo, por que agora estamos tentando fazer ela operar em partes isoladas? E mais importante, isso é domínio ou é só o começo de algo que ainda não sabemos como termina?